Ele ganhou 500 milhões na loteria e prometeu cuidar dos pais para sempre. Mas o que fez depois partiu o coração de todos e mostrou que algumas lições a vida ensina quando já é tarde demais. Ricardo Mendes estava organizando papéis no escritório de contabilidade quando o celular tocou. Era uma manhã normal, dessas que prometem ser iguais a todas as outras. Ele atendeu sem pressa, imaginando que fosse mais um cliente reclamando de imposto atrasado. Do outro lado da linha, uma voz feminina disse as palavras que iam mudar sua vida para sempre. Senhor Ricardo Mendes, aqui é da Caixa Econômica Federal. O senhor é o ganhador único do prêmio de 500 milhões de reais da Mega Sena. O mundo parou. Ricardo sentiu as pernas bambearem e teve que se apoiar na mesa para não desmaiar. 500 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ele conseguia imaginar em toda a sua vida. Mais dinheiro do que toda a sua família junta jamais havia sonhado em ter. Tem certeza? Não pode ser engano, ele gaguejou, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. Tenho certeza, senhor. Os números conferem perfeitamente com o seu bilhete. Parabéns! O senhor acabou de se tornar uma das pessoas mais ricas do Brasil. Ricardo desligou o telefone e ficou ali parado, olhando para os colegas que trabalhavam normalmente, sem fazer ideia do terremoto que tinha acabado de acontecer na vida dele. 500 milhões. O número ecoava na cabeça como um trovão que não para de ressoar. Nunca mais ia precisar acordar cedo para trabalhar. Nunca mais ia ter que se preocupar com conta de luz, financiamento de carro, aluguel. A primeira pessoa em quem pensou foram os pais, Joaquim e Aparecida, dois velhinhos que moravam numa casinha simples no interior de Minas Gerais, na cidadezinha de São Vicente da Serra. O pai trabalhava como caseiro numa fazenda desde muito jovem, e a mãe tomava conta da casa e criava algumas galinhas no quintal. Gente humilde, trabalhadora, que sempre deu o melhor de si para criar o filho único com toda a dignidade possível. Ricardo saiu do escritório sem avisar ninguém, entrou no carro e dirigiu até um lugar reservado para fazer a ligação mais importante da vida. As mãos tremiam quando discou o número da casa dos pais. O coração batia tão forte que ele podia ouvir o próprio pulso. Alô, meu filho, que surpresa boa! Como você está? A voz calorosa de Dona Aparecida do outro lado da linha aqueceu o peito dele imediatamente. Mãe, senta aí que eu tenho uma notícia para dar. Uma notícia que vai mudar nossa vida para sempre. Ai, meu Deus. Não aconteceu nada ruim, né? Você está bem de saúde? Estou ótimo, mãe. Melhor do que nunca na minha vida. Acabei de ganhar na loteria. O silêncio do outro lado. Ricardo podia ouvir a respiração da mãe, tentando processar o que tinha acabado de escutar. Ganhou quanto, meu filho? 500 milhões de reais, mãe. 500 milhões! O grito de alegria da mãe foi tão alto que ele teve que afastar o telefone do ouvido. Ouviu ela gritando para o pai com uma animação que não demonstrava há anos. Joaquim! Joaquim! Vem cá correndo que é urgente! O Ricardo ganhou na loteria! O pai pegou o telefone, a voz embargada de uma emoção que Ricardo nunca tinha ouvido antes. Meu filho, é verdade isso que sua mãe está falando? É verdade, pai. 500 milhões de reais. A gente nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Nunca mais. Meu Deus do céu! Seu Joaquim sussurrou como se estivesse falando com o próprio Criador. Filho, isso é uma bênção. Uma bênção que Deus mandou direto do céu para a nossa família. Ricardo podia ouvir os pais chorando do outro lado da linha. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão pura que fazia o coração dele apertar de emoção. Pessoas que passaram a vida inteira batalhando para conseguir o básico, que economizavam centavos para comprar um frango especial no domingo. Agora tinham um filho que podia comprar qualquer coisa no mundo. Filho, você tem certeza absoluta que não é pegadinha? Essas coisas acontecem mesmo? Seu Joaquim perguntou, ainda tentando entender a dimensão do que estava acontecendo. Tenho certeza, pai. Já confirmei os números dezenas de vezes. É real. A gente ficou rico de verdade. Rico de verdade. Que nosso Senhor seja louvado. Dona Aparecida murmurou entre os soluços de felicidade. Filho, vem aqui em casa agora mesmo. Vem logo que eu preciso te abraçar e ter certeza que isso não é sonho. Vou sim, mãe. Vou aí hoje mesmo. A gente precisa conversar sobre muitas coisas mesmo.
Ricardo dirigiu às 3 horas até São Vicente da Serra com o coração disparado de expectativa. Durante todo o trajeto, fez milhares de planos na cabeça. Ia comprar uma casa nova para os pais. Uma mansão linda, com piscina, jardim gigante. Tudo que aqueles 2 anjos mereciam depois de uma vida inteira de sacrifício. Ia dar todo o conforto do mundo para as 2 pessoas que abriram mão de tudo para dar dignidade a ele. Pensou em viagens que eles nunca puderam fazer, roupas que nunca puderam comprar, restaurantes que nunca puderam conhecer. Agora, podiam ter tudo, absolutamente tudo. Quando chegou na casinha humilde onde cresceu, os pais estavam na varanda esperando como 2 crianças ansiosas. Dona Aparecida correu para abraçar o filho, chorando como se não o visse há anos. Seu Joaquim, homem de poucas palavras e muita emoção contida, apenas colocou a mão calejada no ombro do filho e sorriu com os olhos completamente molhados. Meu filho querido, ainda não estou conseguindo acreditar, a mãe disse, segurando o rosto dele entre as mãos trêmulas. 500 milhões de reais? Como que pode existir tanto dinheiro assim no mundo? Existe, mãe, e agora é nosso, nosso mesmo. Eles sentaram na sala pequena, no mesmo sofá onde Ricardo cresceu ouvindo histórias e conselhos dos pais. Mas agora, tudo parecia diferente. Tudo parecia menor, mais simples, quase pobre comparado com as possibilidades que se abriam na frente deles. Pai, mãe, vocês não vão precisar trabalhar nunca mais na vida. Vou comprar uma casa linda para vocês, com tudo que sempre sonharam ter. Filho, seu Joaquim disse devagar, a gente não precisa de casa grande, a gente já é feliz aqui. Mas agora vocês podem ser felizes de verdade, pai. Com conforto, sem preocupação, sem essa vida de aperreio. Ricardo olhou ao redor e, pela primeira vez na vida, sentiu algo estranho. Uma sensação que não conseguia explicar direito. A casa parecia pequena demais, velha demais, simples demais para quem tinha 500 milhões no banco. Os móveis eram antigos. As paredes precisavam de pintura. O chão de cimento queimado não combinava com sua nova realidade. A gente vai mudar tudo, ele disse, mais para si mesmo que para os pais. Vai ser uma vida completamente nova para todos nós. Dona Aparecida segurou a mão do filho com aquele carinho de sempre. Meu filho, o importante é que a gente continue junto, rico ou pobre, o que importa é nossa família. Claro, mãe. É claro que vamos continuar juntos, para sempre. Mas enquanto falava essas palavras, Ricardo já sentia algo mudando dentro dele. Uma pequena semente de inquietação que começava a brotar no peito. Olhava para os pais e, pela primeira vez, notava como eles eram simples. Como falavam de forma simples, como se vestiam de forma simples, como viviam de forma simples. 500 milhões de reais era dinheiro para circular em outros ambientes. Ambientes sofisticados, com pessoas influentes, em lugares que aqueles 2 velhinhos talvez não soubessem como se comportar. Ricardo sacudiu a cabeça, tentando espantar esses pensamentos. Eram seus pais, as pessoas mais importantes da vida dele. Nada podia ser mais valioso que o amor deles. Mas a semente já estava plantada. E sementes, uma vez plantadas, sempre crescem. Algumas semanas depois, Ricardo estava na frente de uma mansão de 3 andares que acabara de comprar em um dos bairros mais nobres de São Paulo. O imóvel custou 25 milhões de reais, mas para ele agora era apenas um detalhe. Tinha piscina Infinity, adega climatizada, garagem para 12 carros e uma vista deslumbrante da cidade. Caminhou pelos cômodos vazios pensando em como sua vida havia mudado completamente. Não era mais o contador simples que acordava cedo para pegar transporte público. Agora tinha motorista particular, personal trainer, chefe exclusivo e uma equipe de assessores que cuidava de cada detalhe da sua nova existência. O telefone tocou. Era Dona Aparecida, como acontecia todos os dias desde que ele se mudara para São Paulo. Meu filho, como você está? Está se alimentando direito? Estou bem, mãe. Muito bem. Quando você vai vir nos visitar de novo? Faz quase um mês que não tivemos. Ricardo olhou pela janela da mansão, vendo os jardins perfeitamente cuidados por uma equipe de paisagistas. Logo, mãe. Estou organizando algumas coisas aqui ainda. Cuidados por uma equipe de paisagistas. Logo, mãe.
Estou organizando algumas coisas aqui ainda. Filho, seu pai está ansioso para conhecer sua casa nova. A gente podia ir aí no fim de semana? Uma sensação estranha tomou conta do peito de Ricardo. Imaginou os pais caminhando pelos corredores luxuosos da mansão, com suas roupas simples e jeito tímido. Imaginou eles tentando conversar com o mordomo, sem saber como se comportar em meio a tanto requinte. Mãe, deixa eu me organizar melhor aqui primeiro. Depois a gente marca. Está bem, meu filho. Mas não demora muito, viu? A gente sente sua falta. Depois que desligou, Ricardo ficou incomodado com seus próprios pensamentos. Por que estava sentindo vergonha dos próprios pais? Eram as pessoas mais importantes da vida dele. Mas uma voz irritante na cabeça insistia em dizer que eles não combinavam com seu novo mundo. Dias depois, essa voz ficou ainda mais forte quando ele conheceu Vanessa Cortez, uma socialite linda e sofisticada que frequentava os mesmos eventos que ele. Vanessa tinha estudado na Europa, falava 4 idiomas e se movia pelos ambientes de luxo, como se tivesse nascido para aquilo. Ricardo, você tem família? Ela perguntou durante um jantar em um dos restaurantes mais caros da cidade. Tenho pais, ele respondeu, mas sentiu um aperto no estômago. Que maravilha! Eles devem estar adorando sua nova vida. Onde eles moram? Ricardo hesitou. No interior de Minas. Ah, que charme! Fazendeiros? Não exatamente. Meu pai trabalha numa fazenda. Vanessa sorriu polidamente, mas Ricardo percebeu uma mudança sutil na expressão dela. Uma frieza que não estava lá antes. Naquele momento, ele sentiu pela primeira vez na vida vergonha da origem humilde dos pais. Uma semana depois, seu Joaquim ligou com uma animação diferente na voz. Filho, conseguimos passagem de ônibus para São Paulo. Vamos te visitar amanhã. O sangue de Ricardo gelou. Amanhã? Mas pai, eu não estou preparado para receber visita. Preparado como, meu filho? Somos nós, seus pais. Eu sei, pai, mas... É que estou com muitos compromissos. Muitas reuniões importantes. A gente não vai atrapalhar, filho. Só queremos te dar um abraço e conhecer sua casa nova. Ricardo respirou fundo, tentando encontrar uma desculpa que não machucasse os pais. Mas não conseguiu. Eles já tinham comprado as passagens, já estavam animados. Não tinha como voltar atrás. Está bem, pai, mas não podem ficar muito tempo. Tenho reuniões importantes. No dia seguinte, Ricardo esperava os pais na porta da mansão com o coração apertado de ansiedade. Quando o táxi parou e eles desceram, ele sentiu um choque. Dona Aparecida estava com seu vestido de domingo, o mais bonito que tinha, mas que parecia tão simples perto da grandiosidade da casa. Seu Joaquim vestia a camisa social que usava apenas em casamentos e formaturas, mas que estava desbotada e com o colarinho meio deformado. Eles olharam para a mansão com os olhos arregalados, como duas crianças diante de um castelo de contos de fadas. Meu Deus do céu! Dona Aparecida sussurrou. Filho, você mora numa casa igual a dos filmes? É só uma casa, mãe. Ricardo disse, tentando disfarçar o constrangimento que sentia. Eles entraram e ficaram boquiabertos com o hall de entrada, com o lustre gigantesco, com as escadarias de mármore. Caminhavam devagar, com medo de quebrar alguma coisa, tocando nos móveis caros com a delicadeza de quem nunca teve contato com tanto luxo. Filho, seu Joaquim disse com a voz embargada, você merece tudo isso. Trabalhou tanto, estudou tanto. Deus está recompensando você. Ricardo forçou um sorriso, mas por dentro estava morrendo de vergonha. Não dos pais, mas de si mesmo por estar sentindo aquilo. Mostrou a casa rapidamente, evitando demorar muito em cada cômodo. Queria que a visita terminasse logo. Durante o almoço, a situação ficou ainda mais constrangedora. Dona Aparecida não sabia qual garfo usar para a salada, e seu Joaquim se confundiu com os diferentes tipos de taça. O chefe havia preparado um prato sofisticado, e os pais estranharam os sabores, comendo pouco e se desculpando. Desculpa, filho, mas esse peixe tem um gosto meio diferente. A mãe disse com carinho. É salmão do Chile, mãe. É caro. Ah, então está bom. Ela respondeu, tentando comer mais, mesmo não gostando. No final do almoço, Ricardo não aguentou mais. Precisava falar o que estava engasgado na garganta.
mesmo sabendo que ia machucar as duas pessoas que mais amava no mundo. Pai, mãe, eu preciso conversar com vocês. Eles se sentaram no sofá da sala, esperando com aquela atenção carinhosa de sempre. Olha, minha vida mudou muito. Eu convivo com pessoas diferentes agora, em ambientes diferentes. E vocês não entendem esse mundo. Dona Aparecida franziu a testa, sem entender direito aonde ele queria chegar. Como assim, filho? Mãe, vocês são pessoas simples. Não tem problema nenhum nisso, mas agora eu preciso circular em outros meios, com pessoas influentes, empresários, socialites. E vocês não sabem como se comportar nesses ambientes. O silêncio que caiu na sala foi devastador. Seu Joaquim baixou a cabeça, como se tivesse levado um soco no estômago. Dona Aparecida olhou para o filho com uma tristeza tão profunda que doeu na alma dele. Filho, ela disse com a voz trêmula, você está dizendo que temos que mudar para continuar sendo seus pais? Não é isso, mãe. É que talvez seja melhor vocês ficarem no interior, na vida de vocês, e eu na minha aqui. Na sua vida sem a gente, seu Joaquim murmurou, ainda de cabeça baixa. Pai, não é assim. Eu vou continuar cuidando de vocês, mandando dinheiro, garantindo que não falte nada. Mas talvez seja melhor mantermos certa distância. Dona Aparecida começou a chorar em silêncio. Lágrimas que escorriam pelo rosto sem som, carregando junto toda a dor de uma mãe que acabara de descobrir que o filho se envergonhava dela. A gente te criou com tanto amor, ela sussurrou. Abrimos mão de tudo para você estudar, para você ter uma vida melhor. E agora você está dizendo que a gente não serve mais para ser sua família. E não é isso, mãe. Então é o quê, Ricardo? Seu Joaquim perguntou, levantando a cabeça pela primeira vez. Nos olhos dele havia uma decepção que cortou o coração do filho. Você está com vergonha da gente. É isso. Ricardo não conseguiu negar, porque era verdade, e todos ali sabiam. Eu só quero que vocês entendam que minha vida agora é diferente. E Dona Aparecida se levantou devagar, limpando as lágrimas com a manga do vestido de domingo. Está bem, meu filho. A gente entende. Você não precisa mais da gente. Mãe, não é assim. É sim, Ricardo. Seu Joaquim se levantou também. Você deixou bem claro. A gente não serve para seu mundo novo. Eles caminharam até a porta em silêncio. Ricardo os acompanhou, sentindo o coração se despedaçar a cada passo. Na porta, Dona Aparecida se virou uma última vez. Filho, só queria que você soubesse que a gente sempre vai amar você. Não importa o que aconteça. Não importa como você nos trate, porque amor de pai e mãe não tem condição. Eles entraram no táxi e foram embora. Ricardo ficou na porta da mansão, vendo o carro desaparecer na esquina, levando junto as duas pessoas que mais o amaram na vida. E pela primeira vez desde que ganhara na loteria, ele não se sentiu o homem mais sortudo do mundo. Sentiu-se o mais miserável de todos. 2 meses se passaram desde que os pais visitaram Ricardo pela primeira e última vez. Dona Aparecida ligava todos os dias, mas ele raramente atendia. Quando atendia, as conversas eram frias, apressadas, cheias de desculpas sobre reuniões importantes e compromissos inadiáveis. Sua vida agora girava em torno de eventos exclusivos, jantares em restaurantes caríssimos e festas onde cada convidado valia milhões. Vanessa se tornara sua companhia constante e ela fazia questão de apresentá-lo como o jovem empresário que revolucionou o mercado financeiro. Ricardo nunca a corrigia. Era mais fácil deixar as pessoas acreditarem que ele havia construído sua fortuna com inteligência e trabalho duro. Em uma dessas festas, no terraço de um hotel 5 estrelas, Ricardo conversava com um grupo de empresários quando seu telefone tocou. O nome Casa apareceu na tela. Era o telefone fixo dos pais. Ele olhou ao redor, viu as pessoas elegantes, taças de champanhe na mão e simplesmente rejeitou a chamada. O telefone tocou novamente. E mais uma vez. E mais uma vez. Desculpem, Ricardo disse para o grupo. Preciso atender uma ligação de trabalho. Ele se afastou e atendeu, irritado. Alô? Filho? A voz de Dona Aparecida estava desesperada, entrecortada pelo choro. Graças a Deus você atendeu. Preciso falar com você urgente. Mãe, estou numa reunião importante. Pode ser rápido?
Filho, seu pai não está bem. Ele está com uns problemas sérios. Precisa ir no médico, mas a gente não tem dinheiro para os exames que ele precisa fazer. Ricardo sentiu um aperto no peito, mas olhou para a festa ao redor, para Vanessa que o observava de longe, para o mundo de luxo que havia construído. Quanto precisa? O médico falou que são uns exames caros, filho. O médico falou que são uns exames caros, filho. Uns 5.000 reais. 5.000 reais. Para Ricardo, era o que ele gastava numa única refeição. Mas alguma coisa dentro dele se recusava a voltar àquela vida de preocupações com dinheiro, mesmo que fosse para salvar o pai. Mãe, eu vou ver o que posso fazer. Agora preciso desligar. Filho, espera. É urgente mesmo. O médico disse que não pode esperar muito tempo. Eu disse que vou ver o que posso fazer. Ele desligou e voltou para o grupo, forçando um sorriso. Vanessa se aproximou com curiosidade. Tudo bem, amor? Você ficou meio pálido. Foi só um problema pequeno com um investimento. Nada que não se resolva. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. A voz desesperada da mãe ecoava na cabeça. Mas toda vez que pensava em transferir o dinheiro, uma voz mais forte sussurrava que ele não podia voltar atrás. Não podia se envolver de novo com aquela vida de problemas e limitações. Na manhã seguinte, decidiu que a melhor solução era cortar o contato de vez. Mudou o número do celular e instruiu o porteiro da mansão a não aceitar visitas de pessoas simples do interior. Durante uma semana, conseguiu se convencer de que havia tomado a decisão certa. Até que Marlene, a vizinha dos pais, conseguiu o número novo através da antiga secretária do escritório onde ele trabalhava. Ricardo, aqui é Marlene, vizinha dos seus pais em São Vicente da Serra. O sangue dele gelou. Como conseguiu meu número? Isso não importa agora, menino. Preciso falar com você sobre seus pais. Não tenho tempo para... Seu pai foi internado ontem à noite. O mundo parou. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Como assim internado? Passou muito mal, Ricardo. Sua mãe estava desesperada, ligando para você há dias, mas o número não funcionava mais. Ele está no Hospital São Francisco, aqui na cidade. Precisa de uma cirurgia urgente. Que tipo de cirurgia? Problema no coração, menino. O médico disse que é grave. Muito grave. E sem a cirurgia... Marlene não precisou terminar a frase. Ricardo entendeu perfeitamente. Quanto custa a cirurgia? 25.000 reais. Sua mãe está tentando vender a casa, Ricardo. A casinha onde vocês cresceram. Ela está tentando vender tudo o que tem para salvar seu pai. A informação atingiu Ricardo como um soco no estômago. 25.000 reais. Uma quantia ridícula para ele, mas que estava obrigando a mãe a vender a única coisa que possuíam no mundo. Marlene, eu vou resolver isso. Então você vem para cá? Ricardo hesitou. Imaginou chegando no hospital do interior, vendo os pais naquela situação de fragilidade, sendo obrigado a explicar por que havia sumido, por que havia abandonado eles no momento em que mais precisavam. Eu vou mandar o dinheiro. Mandar? Ricardo, seu pai está perguntando por você há dias. Ele só fala o seu nome. Sua mãe mal está conseguindo comer de tanta preocupação. Eu disse que vou mandar o dinheiro. É o que importa. O que importa? Menino, você está falando dos seus pais, das pessoas que te criaram com tanto amor. Marlene, eu preciso desligar. Vou fazer a transferência agora mesmo. Ricardo desligou o telefone e ficou ali parado, no meio da mansão vazia, cercado de luxo, mas sentindo-se completamente perdido. Fez a transferência dos 25.000 reais, mas não conseguiu ligar para os pais. Não conseguiu perguntar como estava o pai. Não conseguiu falar com a mãe que provavelmente estava chorando de alívio por conseguir salvar o marido. 3 dias depois, Marlene ligou novamente. Ricardo, a cirurgia foi um sucesso. Seu pai está bem. Ricardo fechou os olhos, sentindo um alívio enorme. Que bom, fico feliz. Ele quer falar com você. Está pedindo para você vir visitá-lo. Marlene, eu não posso ir agora. Tenho muitos compromissos aqui. Compromissos? Ricardo, seu pai quase partiu dessa vida. Ele só quer ver o filho. Eu sei, mas não posso ir agora. Fala para eles que eu estou bem, que fico feliz que a cirurgia deu certo. Ricardo, a voz de Marlene ficou séria. Posso te fazer uma pergunta? Fale. O que aconteceu com você?
O menino que eu conheci, que vinha aqui em casa pedir bênção para mim e para seu Antônio, que brincava com meus netos, onde esse menino foi parar? A pergunta doeu mais que qualquer coisa que Ricardo já havia ouvido na vida. As pessoas mudam, Marlene. Mudam para melhor, Ricardo, não para pior. Preciso desligar. Espera, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Seu pai, quando soube que você tinha mandado o dinheiro, sabe o que ele disse? Ricardo ficou em silêncio, mas o coração estava disparado. Ele disse: meu filho não me abandonou. Ele pode estar longe, pode estar ocupado, mas não me abandonou. Porque se tivesse abandonado, não teria mandado o dinheiro para me salvar. As palavras cortaram a alma de Ricardo como navalhas. E sua mãe, sabe o que ela fez? O quê? Comprou um celular. O primeiro celular da vida dela. Disse que agora ia conseguir falar com você sempre que quisesse, que não ia mais depender do telefone fixo. Ela está aprendendo a mandar mensagem, Ricardo. Uma senhora de 70 anos aprendendo a mexer em celular só para conseguir falar com o filho. Ricardo desabou. Começou a chorar como não chorava desde criança. Marlene, Você o quê, menino? Eu fiz uma coisa terrível. Fez, mas ainda dá tempo de consertar. Ricardo enxugou as lágrimas e olhou ao redor da mansão. Todo aquele luxo, toda aquela riqueza, e ele se sentia o homem mais pobre do mundo. Não, Marlene, não dá mais tempo. Por que não? Porque eu não sou mais o menino que você conheceu. Eu virei outra pessoa. Uma pessoa ruim. Ricardo, escuta o que estou te falando. Seus pais ainda acreditam em você. Ainda acham que o filho deles é um homem bom que está só um pouco perdido. Mas eu não sou, Marlene. Eu não sou um homem bom. Então vira. Nunca é tarde para voltar a ser quem você realmente é. Ricardo desligou o telefone e se trancou no quarto. Durante horas ficou olhando para o teto, pensando na vida que havia construído baseada em mentiras e superficialidade. Pensou nos pais, sozinhos no hospital do interior, acreditando que o filho estava apenas ocupado demais para visitá-los. Na manhã seguinte, Vanessa chegou para o almoço e encontrou Ricardo cabisbaixo na sala. Amor, o que aconteceu? Você está com cara de enterro. Ricardo olhou para ela e pela primeira vez viu além da beleza e sofisticação. Viu uma mulher fria, interesseira, que estava com ele apenas pelo dinheiro. Vanessa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu perdesse tudo amanhã, você ficaria comigo? Ela riu, pensando que era brincadeira. Que pergunta estranha. Por que perderia? Responde a pergunta. A expressão dela mudou. Ficou séria, calculista. Ricardo, que tipo de pergunta é essa? Você está bem? É uma pergunta simples. Se eu perdesse toda a minha fortuna amanhã, você ainda me amaria? Vanessa hesitou. E nessa hesitação, Ricardo teve sua resposta. Entendi, ele disse, levantando-se. Acho melhor você ir embora. Ricardo, você está sendo infantil. Por que essas perguntas bobas? Porque acabei de descobrir que sou cercado de pessoas que só me querem pelo meu dinheiro. E acabei de descobrir que abandonei as únicas pessoas que me amavam de verdade. Vanessa saiu furiosa, batendo a porta. Ricardo ficou sozinho na mansão, percebendo que havia construído um castelo de cartas que poderia desmoronar a qualquer momento. E pela primeira vez desde que ganhara na loteria, desejou poder voltar atrás no tempo e fazer tudo diferente. 6 meses haviam se passado desde a cirurgia do pai, e Ricardo não havia ligado uma única vez para saber como ele estava se recuperando. O celular novo que Dona Aparecida havia comprado tocava todos os dias, mas ele nunca atendia. As mensagens de texto chegavam diariamente, escritas com a dificuldade de quem estava aprendendo a tecnologia apenas por amor. Meu filho querido, seu pai está bem. Manda beijo. Ricardo, hoje seu pai perguntou de você. Disse que tem saudade. Filho, por que você não responde nossas mensagens? Fizemos alguma coisa errada? Ricardo lia todas as mensagens, mas nunca respondia. Cada palavra da mãe era como uma facada no coração, mas ele havia construído uma muralha de orgulho ao redor de si mesmo que parecia impossível de derrubar. Sua vida agora era uma sequência interminável de festas, viagens e investimentos. Ele havia comprado participação em 3 empresas, um iate de 15 milhões e uma cobertura em Miami. Na superfície,
Era o homem mais bem-sucedido que se podia imaginar. Por dentro, sentia-se vazio como uma casa abandonada. Foi numa dessas festas que conheceu Patrícia Almeida, uma empresária linda e inteligente que dirigia uma das maiores construtoras do país. Ao contrário de Vanessa, Patrícia cativo com a vida. Ricardo, você já pensou em usar sua fortuna para ajudar pessoas? Ela perguntou durante um jantar íntimo no restaurante mais caro de São Paulo. A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? Construir hospitais, escolas, financiar projetos sociais. Você tem o poder de mudar a vida de milhares de pessoas. Ricardo pensou nos pais, na dificuldade que tiveram para pagar a cirurgia do pai, nas décadas de vida simples e batalhadora que levaram. Por um momento, imaginou construindo um hospital na cidade deles, criando oportunidades para pessoas como eles. Mas logo espantou esses pensamentos. Eu prefiro focar nos meus próprios projetos por enquanto. Patrícia sorriu, mas Ricardo percebeu uma decepção sutil nos olhos dela. Entendo. Cada um tem suas prioridades. Semanas depois, eles começaram a namorar seriamente. Patrícia era tudo que Ricardo achava que queria. Bem-sucedida, sofisticada, aceita em todos os círculos sociais que ele frequentava. Diferente dos pais, ela sabia exatamente como se comportar em qualquer situação. Um dia, enquanto jantavam na cobertura dele, Patrícia fez a pergunta que ele mais temia. Ricardo, você nunca fala da sua família. Seus pais não moram em São Paulo? O coração de Ricardo acelerou. Não, eles não fazem mais parte da minha vida. Como assim não fazem parte? Eles se foram? Ricardo hesitou. Era a oportunidade perfeita para contar a mentira definitiva, para se livrar de vez do constrangimento que sentia em relação à origem humilde. Sim, ele disse, odiando-se por cada palavra. Perdi os dois num acidente quando eu era mais jovem. Patrícia colocou a mão sobre a dele com genuína compaixão. Meu Deus, Ricardo, sinto muito. Deve ter sido terrível. Foi? Ele mentiu, sentindo-se a pessoa mais miserável do mundo. Por isso não gosto de falar sobre isso. Entendo perfeitamente. Que tragédia. Eles deviam estar muito orgulhosos do homem que você se tornou. Cada palavra de compaixão de Patrícia era como sal numa ferida aberta. Ricardo havia oficialmente declarado os pais como pessoas que haviam partido da vida, quando na verdade eles estavam vivos, em São Vicente da Serra, mandando mensagens de amor todos os dias para um celular que ele se recusava a responder. 3 meses depois, Ricardo pediu Patrícia em casamento. A cerimônia foi um dos eventos sociais mais comentados do ano, com 300 convidados ilustres, realizada no hotel mais luxuoso da cidade. Custou R$2 milhões e todas as revistas de sociedade cobriram o evento. Durante os votos matrimoniais, Ricardo falou sobre construir uma família baseada no amor e na lealdade. Patrícia chorou de emoção, acreditando em cada palavra. Os convidados aplaudiram de pé. Mas no fundo do coração, Ricardo sabia que estava construindo seu casamento sobre uma mentira gigantesca. A lua de mel foi em Paris, onde eles ficaram na suíte presidencial do hotel mais caro da cidade. Uma noite, enquanto jantavam num restaurante com vista para a Torre Eiffel, o celular de Ricardo tocou. Era uma ligação internacional. Ele olhou a tela e viu. Marlene, vizinha. Seu sangue gelou. Marlene só ligaria se fosse algo muito sério. Com licença, amor, ele disse para Patrícia. É uma ligação de trabalho urgente. Ele saiu do restaurante para atender. Marlene, o que aconteceu? Ricardo, graças a Deus consegui falar com você. Tenho uma notícia ruim. O mundo começou a girar. O que aconteceu? É sua mãe, menino. Ela teve um problema sério. Está internada. Que tipo de problema? O coração, Ricardo. Igual aconteceu com seu pai. Só que desta vez está mais complicado. O médico disse que ela precisa de uma cirurgia muito cara. Muito cara mesmo. Ricardo se apoiou na parede do restaurante, sentindo as pernas fraquejarem. Quanto? R$80 mil, Ricardo. É uma cirurgia complexa. Tem que fazer em Belo Horizonte, num hospital especializado. E o meu pai? Como ele está? Seu pai está desesperado, menino. Ele está tentando vender tudo que tem, mas vocês sabem que não vai dar nem perto do valor. E o pior? O pior o quê?
O pior é que sua mãe não para de falar o seu nome. Ela está delirando por causa do problema no coração e só fala: cadê meu Ricardo? Por que meu Ricardo não vem me ver? As palavras atingiram Ricardo como balas. Ele começou a chorar ali mesmo, na rua de Paris, a milhares de quilômetros dos pais que havia abandonado. Marlene, eu vou mandar o dinheiro agora mesmo. Agora mesmo. Ricardo, o dinheiro é importante, mas não é só isso. Sua mãe está pedindo por você. Ela quer ver o filho. O médico disse que o estado emocional dela está atrapalhando a recuperação. Eu não posso ir agora. Estou na lua de mel. Luna de mel? Você se casou? Ricardo percebeu que havia falado demais. Marlene, eu vou fazer a transferência agora. 90 mil reais para garantir que não falte nada. Ricardo, escuta o que estou te falando. Sua mãe pode não resistir a essa cirurgia se não tiver a força emocional necessária. E essa força só vem de uma coisa: saber que o filho dela não a abandonou. Ela não foi abandonada. Eu estou mandando dinheiro. Dinheiro não é amor, menino. Sua mãe não quer seu dinheiro, quer seu carinho. Ricardo desligou o telefone e ficou ali parado na rua, chorando descontroladamente. Fez a transferência imediatamente, mas não conseguiu ligar para o hospital. Não conseguiu falar com a mãe. Não conseguiu nem mesmo perguntar detalhes sobre a cirurgia. Quando voltou para o restaurante, Patrícia percebeu que ele estava abalado. Amor, o que aconteceu? Você está pálido? Foi um problema com um investimento. Nada grave. Tem certeza? Você está com os olhos vermelhos. Estou bem. Vamos continuar o jantar. Mas Ricardo não conseguiu comer mais nada. Passou a noite inteira acordado, pensando na mãe internada num hospital, delirando e chamando pelo filho que havia fingido que ela estava sem vida para a própria esposa. 2 dias depois, Marlene ligou novamente. A cirurgia foi um sucesso, Ricardo. Sua mãe está bem. Ricardo chorou de alívio. Graças a Deus. Mas tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Quando ela acordou da anestesia, a primeira coisa que perguntou foi: meu Ricardo está aqui? Seu pai teve que inventar uma desculpa. Disse que você estava viajando a trabalho, mas que mandou muito amor. E ela acreditou? Acreditou. E sabe o que ela disse? O quê? Eu sabia que meu filho não ia me abandonar. Ele pode estar longe, mas está cuidando de mim. Ricardo, seus pais ainda acreditam em você. Ainda acham que você é um filho presente, só ocupado demais para visitar. Ricardo desligou o telefone e foi para o banheiro da suíte do hotel. Olhou-se no espelho e viu um estranho. Um homem rico, bem vestido, casado com uma mulher maravilhosa, cercado de luxo, mas por dentro, completamente podre. Ele havia se tornado tudo aquilo que desprezava. Uma pessoa falsa, egoísta, que colocava aparências acima de amor. E o pior de tudo, havia declarado os próprios pais como pessoas que haviam partido da vida, quando eles estavam vivos, amando-o incondicionalmente, e ele simplesmente se recusava a corresponder. Quando voltou para o quarto, Patrícia estava dormindo. Ricardo ficou na varanda, olhando para a Torre Eiffel iluminada, e pela primeira vez entendeu o que significava se sentir completamente sozinho no mundo. Tinha tudo o que sempre sonhou ter, e ao mesmo tempo havia perdido tudo o que realmente importava. 1 ano depois do casamento, a vida de mentiras de Ricardo começou a desmoronar como um castelo de cartas numa ventania. Tudo começou quando Bruno Carvalho, seu consultor financeiro e suposto amigo, apareceu na mansão com uma expressão que Ricardo jamais havia visto no rosto dele. Ricardo, precisamos conversar urgentemente, Bruno disse, entrando na sala com uma pasta cheia de documentos. O que houve? Algum problema com os investimentos? Bruno respirou fundo antes de responder. Ricardo, você foi vítima de um esquema muito bem elaborado. Muito bem elaborado mesmo. O sangue de Ricardo gelou. Como assim esquema? Aquelas empresas que você comprou participação, elas não existem de verdade. São empresas de fachada. O iate que você comprou estava com documentação falsa. A cobertura de Miami foi vendida para outras 5 pessoas além de você. Ricardo sentou pesadamente na poltrona, sentindo o mundo girando ao redor. Isso não é possível. É possível sim, e tem mais, muito mais.
Bruno abriu a pasta e começou a mostrar documentos que pareciam sentenças de um tribunal. Contratos falsos, investimentos fantasmas, promissórias, 80 milhões de reais. O número caiu sobre Ricardo como uma avalanche. De 500 milhões restavam apenas 120 milhões. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo, tem uma coisa pior, muito pior. O que pode ser pior que isso? Patrícia está envolvida. O mundo parou completamente. Ricardo olhou para Bruno sem conseguir processar o que tinha acabado de ouvir. Envolvida como? Ela não se casou com você por amor, Ricardo. Ela faz parte do esquema desde o início. Bruno mostrou fotos de Patrícia em reuniões secretas com os golpistas, contratos assinados por ela, transferências bancárias feitas em datas anteriores ao casamento deles. Isso aqui mostra que ela recebeu 20 milhões de reais como comissão pelo casamento. O plano era conseguir acesso aos seus bens através do regime de comunhão total de bens. Ricardo não conseguia respirar direito. A mulher que ele amava, que havia jurado amor eterno na frente de 300 convidados, era uma farsa. Uma mentirosa profissional que havia interpretado o papel de esposa apaixonada durante um ano inteiro. Tem mais, Ricardo. Ela está pedindo divórcio hoje. Os papéis já foram protocolados. Ela quer metade de tudo que restou. Naquele momento, Patrícia entrou na sala como se nada tivesse acontecido, linda e elegante como sempre. Mas quando viu os documentos espalhados na mesa, sua expressão mudou completamente. Ah, ela disse com frieza. Vocês descobriram. Ricardo se levantou, as pernas tremendo de raiva e decepção. Descobrimos o quê, Patrícia? Que minha esposa é uma criminosa? Criminosa é uma palavra muito forte, Ricardo. Eu prefiro empreendedora. A frieza dela foi como um tapa na cara. Ali estava a mulher com quem ele havia trocado votos de amor, falando sobre tê-lo roubado como se fosse um negócio qualquer. Por que, Patrícia? Por que fez isso comigo? Ela riu, uma risada seca e cruel. Pelo dinheiro, óbvio. Você realmente achou que uma mulher como eu se casaria com um homem como você por amor? Um homem como eu? Ricardo, por favor. Você pode ter dinheiro, mas não tem classe, não tem educação de berço, não tem refinamento. Você é novinho rico, querido. E novo rico sempre cai nos mesmos golpes. Cada palavra dela era como uma facada. Ricardo percebeu que durante todo o casamento, ela havia desprezado ele exatamente como ele havia desprezado os próprios pais. Mas eu te dei tudo, Patrícia. Tudo o que você queria. E eu representei muito bem o papel de esposa apaixonada. Acho que fomos justos na troca. Bruno se intrometeu. Patrícia, você pode ser processada por estelionato, formação de quadrilha. Com que dinheiro ele vai me processar? Ela riu. Ricardo não tem mais dinheiro nem para contratar um advogado decente. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Ah, e Ricardo? Aquela história dos seus pais terem partido num acidente? Eu sempre soube que era mentira. O coração de Ricardo parou. Como você soube? Contratei um investigador particular antes de aceitar seu pedido de casamento. Queria saber com quem estava me casando. Descobri tudo sobre seus pais humildes no interior. Sobre como você os abandonou depois de ficar rico. Foi até útil saber que tipo de homem você realmente é. Ricardo ficou em choque. Se você sabia, por que nunca disse nada? Porque um homem que abandona os próprios pais por vergonha é exatamente o tipo de pessoa fácil de enganar. Alguém sem caráter, sem valores sólidos, sem base emocional. O candidato perfeito para um golpe como este. Ela saiu da mansão rindo, levando junto a dignidade que restava a Ricardo. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Os amigos milionários sumiram como fumaça. Ninguém mais atendia suas ligações. Os convites para eventos exclusivos pararam de chegar. As pessoas que antes disputavam sua atenção, agora o tratavam como se fosse contagioso. A mansão teve que ser vendida para pagar dívidas. Os carros foram apreendidos. As contas bancárias foram bloqueadas. Em 6 meses, Ricardo passou de multimilionário para alguém que mal tinha dinheiro para se manter. Foi numa dessas noites, sozinho num apartamento alugado de um cômodo, que ele finalmente entendeu a dimensão do que havia perdido. Não era só o dinheiro, não eram só os bens materiais, era tudo. Ele havia perdido os pais por orgulho, havia perdido os amigos por falsidade,
Havia perdido a esposa por ingenuidade e havia perdido a si mesmo no meio de tantas mentiras. Ricardo pegou o celular que havia guardado na gaveta há mais de 2 anos. O celular antigo, com um número que os pais conheciam. Ligou o aparelho com as mãos tremendo. Dezenas de mensagens não lidas apareceram na tela, todas de Dona Aparecida. Meu filho, por favor, responde para a mamãe. Ricardo, seu pai está com saudade de você. Filho, não sei o que fizemos de errado, mas te perdoamos. Meu menino querido, a porta de casa sempre está aberta para você. As últimas mensagens eram de 3 semanas atrás. Filho, seu pai não está se sentindo bem de novo. O coração dele está fraco. Ricardo, preciso muito falar com você. Seu pai está pedindo para ver você. Meu filho, por favor, volta para casa. A gente só quer te abraçar. Ricardo começou a chorar, como não chorava desde criança. Chorou por todas as mentiras que havia contado. Chorou por todo o amor que havia rejeitado. Chorou por ter se tornado exatamente o tipo de pessoa que ele mesmo desprezava. Discou o número da casa dos pais com o coração disparado. Tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ninguém atendeu. Tentou o celular da mãe. Tocou direto para a caixa postal. Uma sensação terrível tomou conta dele. Uma premonição que fez seu sangue gelar. Ligou para Marlene, a vizinha. Ela atendeu no primeiro toque. Marlene, aqui é Ricardo. Por que meus pais não atendem o telefone? O silêncio do outro lado da linha foi devastador. Marlene, você está aí? Estou aqui, Ricardo. Ela disse com a voz embargada. O que aconteceu com meus pais? Ricardo, você demorou demais, menino. Demorou demais para ligar. O mundo desabou sobre a cabeça de Ricardo. Ele sabia, sem precisar ouvir, que havia perdido a única coisa que realmente importava na vida. E dessa vez, não havia dinheiro no mundo que pudesse comprar de volta o que ele havia perdido para sempre. Ricardo, você demorou demais, menino. Demorou demais para ligar. A voz de Marlene ecoava no telefone como uma sentença final. Ricardo não conseguia respirar direito. O apartamento pequeno onde estava morando parecia estar girando ao redor dele. Marlene, o que aconteceu com meus pais? Por favor, me conta. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Quando Marlene finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza profunda. Seu pai, Ricardo, o coração dele não aguentou. Depois da 2ª cirurgia, ele ficou muito fraco. Passou semanas chamando seu nome, perguntando quando você ia visitá-lo. Ricardo desabou no chão do apartamento, soluçando como uma criança perdida. E minha mãe? Sua mãe? Ela tentou ser forte, Ricardo. Tentou cuidar do seu pai sozinha, trabalhar para pagar os remédios, manter a esperança de que você voltaria. Mas o corpo dela não aguentou tanta pressão. Quanto tempo? Quanto tempo faz? Seu pai se foi há 3 semanas. Sua mãe, há 5 dias. As palavras atingiram Ricardo como balas. 3 semanas. 5 dias. Enquanto ele estava preocupado com a traição da esposa e a perda do dinheiro, os pais estavam partindo desta vida, sozinhos e abandonados. Ricardo, você está aí? Estou. Ele conseguiu sussurrar entre os soluços. Tenho uma coisa que preciso te contar. Uma coisa importante. O quê? Seus pais. Eles deixaram algumas coisas para você. Cartas, objetos pessoais. Estão aqui em casa, guardadas. Sua mãe pediu para eu entregar caso você voltasse um dia. Cartas. Muitas cartas, Ricardo. Sua mãe escreveu para você durante todos esses anos, mesmo você nunca respondendo. Ela dizia que um dia ia entregar todas pessoalmente quando vocês se encontrassem de novo. Ricardo chorou ainda mais forte. Imaginou a mãe todas as noites, escrevendo cartas para o filho que a havia abandonado, mantendo a esperança de um reencontro que nunca aconteceu. Marlene, eu preciso ir aí. Preciso pegar essas cartas. Ricardo, você tem certeza? Vai ser muito difícil para você. Tenho certeza. Eu preciso me despedir deles. 2 dias depois, Ricardo estava na rodoviária de São Paulo comprando uma passagem para São Vicente da Serra. Não tinha mais carro, não tinha mais motorista, não tinha mais nada além de uma mochila com algumas roupas e o pouco dinheiro que restava na carteira. Paisagens que ele conhecia desde criança,
mas que agora pareciam completamente diferentes. Cada quilômetro percorrido era um peso a mais no peito, uma lembrança a mais de tudo que havia perdido. Quando chegou em São Vicente da Serra, tudo parecia menor e mais simples do que ele lembrava. As ruas de terra, as casinhas humildes, o ritmo lento da cidade do interior. 2 anos atrás, aquilo tudo o envergonhava. Agora, apenas o fazia sentir saudade. Marlene o esperava na porta de casa, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela o abraçou como se fosse seu próprio filho. Meu menino, como você está magro, como você está diferente. Ricardo realmente estava diferente. O homem arrogante e cheio de si havia desaparecido. No lugar, havia apenas um filho destruído pela culpa e pelo arrependimento. Marlene, onde estão as cartas? Vem, elas estão aqui dentro. Pumela o levou para a sala e mostrou uma caixa de sapatos cheia de envelopes, todos endereçados para meu filho querido Ricardo, todos escritos com a caligrafia trêmula de Dona Aparecida. Quantas cartas são? 123, Ricardo. Uma para cada semana desde que você parou de responder as ligações. Ricardo pegou a primeira carta com as mãos tremendo. A data era de 2 semanas depois de sua última visita aos pais, quando ele os havia humilhado na mansão. Meu filho querido, não sei por que você não atende mais nosso telefone. Seu pai diz que você deve estar muito ocupado com sua nova vida, mas eu fico preocupada. Será que fizemos alguma coisa errada na sua visita? Se fizemos, nos perdoa. A gente só queria te abraçar e dizer como está orgulhoso de você. Seu pai planta tomates novos todo dia pensando em você. Diz que quando você vier de novo, vai ter tomate fresquinho do jeito que você gostava quando era pequeno. Te amamos muito, meu filho. Muito mesmo. Com amor, mamãe. Ricardo não conseguiu continuar lendo. As lágrimas embaçavam tudo. Marlene sentou ao lado dele e colocou a mão no seu ombro. Quer que eu deixe você sozinho para ler? Quero. Marlene saiu da sala e Ricardo ficou sozinho com as cartas da mãe. Abriu a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Todas cheias de amor incondicional, de saudade, de perdão. Na 10ª carta, Dona Aparecida contava sobre a cirurgia do pai. Meu filho, seu pai operou o coração semana passada. Foi um susto muito grande, mas Deus foi bom e ele está se recuperando. Ele ficou muito feliz quando você mandou o dinheiro. Disse, tá vendo? Meu filho não me esqueceu. O médico disse que você salvou a vida dele. Obrigada, meu filho. Obrigada por não ter abandonado a gente. Na 20ª carta, ela falava sobre o celular novo. Ricardo, comprei um celular para poder falar com você sempre que quiser. Dona Marlene está me ensinando a mexer. É difícil para uma velha igual a mim, mas por você eu aprendo qualquer coisa. Quando você quiser conversar, é só ligar. Dia ou noite, qualquer hora. Mamãe sempre vai atender. Na 50ª carta, havia uma fotografia. Uma foto dele ainda criança, brincando no quintal da casa, sorrindo para a câmera. Atrás, sua mãe havia escrito, meu menino para sempre. Ricardo chorou tanto que não conseguiu ler mais nada. Marlene voltou para a sala e o encontrou completamente destroçado. Ricardo, quer parar por hoje? Não. Eu preciso ler todas. Todas. Ele continuou lendo. Carta após carta, mês após mês, acompanhou a vida dos pais através dos olhos amorosos da mãe. Ela contava sobre as pequenas alegrias, sobre as dificuldades financeiras, sobre as noites em claro rezando pelo filho. Na carta de número 85, o tom mudou. Meu filho, seu pai não está bem de novo. O coração dele está fraquinho. Ele tenta disfarçar para não me preocupar, mas eu sei. Mãe sempre sabe. Ontem ele acordou no meio da noite e disse, Aparecida, será que nosso Ricardo ainda lembra da gente? Eu disse que claro que sim. Que filho nunca esquece dos pais. Mas, Ricardo, se você puder, liga para a gente. Só uma ligadinha rápida, só para seu pai ouvir sua voz. Não precisa vir aqui, não precisa gastar dinheiro. Só fala alô para ele, por favor. Ricardo lembrou que nessa época estava em Miami, na lua de mel com Patrícia, fingindo que os pais estavam sem vida. A carta número 100 era desesperadora. Meu filho querido, não sei mais o que fazer. Seu pai está muito mal. Tenta esconder, mas eu vejo ele chorando quando pensa que não estou olhando.
Ele fala seu nome dormindo. Preciso muito falar com você. Muito mesmo. Liguei tantas vezes, mas seu telefone não funciona mais. Ricardo, se você receber esta carta um dia, saiba que a gente nunca parou de te amar. Nem por um segundo. Não importa o que aconteceu. Não importa se a gente fez alguma coisa errada. Você é nosso filho. Para sempre. E as últimas cartas eram de punho trêmulo, escritas quando Dona Aparecida já estava doente. Meu menino, estou escrevendo esta carta no hospital. Meu coração também está dando problema agora. Parece que coração de mãe quebra junto com coração de pai. Não quero que você se sinta culpado de nada se algum dia ler isso. A gente sempre soube que você ia voar alto, que ia para um mundo diferente do nosso. É o que todo pai e mãe quer para o filho. Só quero que você saiba uma coisa. Não tem um dia na minha vida que eu não tenha agradecido a Deus por você existir. Você foi a melhor coisa que aconteceu para mim e para seu pai. Se um dia você tiver filhos, vai entender que amor de pai e mãe não acaba nunca. Nunca mesmo. Nem com a distância, nem com o tempo, nem com nada. Te amo para sempre, mamãe. A última carta tinha uma data de apenas uma semana antes de Dona Aparecida partir. Ricardo, se você estiver lendo isto, é porque eu já não estou mais aqui para te abraçar. Mas quero que saiba que parti feliz. Feliz porque tive o privilégio de ser mãe do homem mais especial do mundo. Feliz porque, mesmo longe, você sempre foi e sempre será meu filhinho querido. Na gaveta do meu criado mudo tem uma chave. É da nossa casinha. A casa onde você nasceu, onde deu os primeiros passos, onde aprendeu a falar. A casa é sua agora. Sempre foi. Cuida bem dela. E quando sentir saudade da mamãe, senta na varanda e olha para o céu. Estarei lá, junto com seu pai, cuidando de você de longe. Não chora por nós. A gente viveu uma vida feliz. Feliz porque teve você. Com todo o amor do mundo, mamãe e papai. Ricardo terminou de ler a última carta e ficou ali, no silêncio da sala de Marlene, segurando nas mãos o maior tesouro que já havia recebido. 123 provas de amor incondicional. 123 perdões não pedidos. 123 abraços que ele havia rejeitado. Marlene voltou para a sala e encontrou Ricardo diferente. Ainda triste, ainda destroçado, mas com algo novo no olhar. Uma determinação que não estava lá antes. Marlene, onde fica o cemitério? Por que, Ricardo? Porque preciso pedir perdão para meus pais. E preciso prometer uma coisa para eles. O que você vai prometer? Ricardo enxugou as lágrimas e olhou para as cartas espalhadas ao redor. Vou prometer que vou honrar a memória deles. Que vou usar o resto da minha vida para tentar ser o filho que eles sempre acreditaram que eu era. Pela primeira vez, desde que havia chegado em São Vicente da Serra, Ricardo sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. O sorriso de um homem que havia perdido tudo, mas que finalmente havia encontrado o caminho de volta para casa. Na manhã seguinte, Ricardo acordou na casinha dos pais pela primeira vez em mais de 2 anos. Marlene havia lhe dado a chave que Dona Aparecida deixara, e ele passou a noite inteira no quarto onde cresceu, cercado pelas lembranças de uma infância feliz e simples. A casa estava exatamente como ele lembrava. Os móveis simples, as cortinas floridas que a mãe havia costurado à mão, a mesa da cozinha onde fazia a lição de casa. Na geladeira, ainda havia fotos suas de quando era criança, grudadas com ímãs de propaganda de farmácia. Na mesinha de cabeceira do quarto dos pais, encontrou uma pilha de contas em atraso. Conta de luz, conta de água, financiamento de remédios, consultas médicas. Os pais haviam se endividado para pagar os tratamentos e nunca pediram ajuda a ele. Nunca. Ricardo pegou todas as contas e foi até o banco da cidade. Com o pouco dinheiro que ainda tinha, quitou todas as dívidas que os pais deixaram. Era o mínimo que podia fazer. À tarde, foi ao cemitério. O túmulo dos pais era simples, com uma lápide modesta que dizia apenas: Joaquim e Aparecida Mendes, pais dedicados e pessoas de bem. Não havia flores caras, apenas alguns cravos brancos que os vizinhos haviam deixado. Ricardo ajoelhou na frente do túmulo e começou a falar como se os pais estivessem ali, escutando. Pai, mãe, eu cheguei. Eu sei que cheguei tarde, mas cheguei. E vim pedir perdão por tudo. Por ter vergonha de vocês.
por ter abandonado vocês, por ter fingido que vocês não existiam. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas ele continuou falando. Vocês sempre disseram que amor de pai e mãe não tem condição. Agora eu entendo o que isso significa. Vocês me amaram mesmo quando eu não merecia. Me perdoaram mesmo quando eu não pedi perdão. Cuidaram de mim mesmo quando eu os abandonei. Uma brisa suave balançou as árvores do cemitério, como se fosse uma resposta. Eu prometo uma coisa para vocês. Vou usar o resto da minha vida para honrar a memória de vocês. Vou ajudar outras famílias a não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Vou lutar para que nenhum filho abandone os pais como eu abandonei vocês. Ricardo ficou ali até o sol se pôr, conversando com os pais, contando tudo o que havia acontecido, pedindo perdão por cada momento de ausência. Nos dias seguintes, ele começou a trabalhar. Conseguiu um emprego numa pequena empresa de contabilidade da cidade, ganhando muito pouco comparado ao que estava acostumado, mas era um começo honesto. À noite, depois do trabalho, Ricardo visitava famílias carentes da região, oferecendo ajuda com documentos, declaração de imposto de renda, orientação financeira. Tudo gratuito. Era sua forma de retribuir à comunidade que acolheu seus pais a vida inteira. Foi durante uma dessas visitas que conheceu Marcos, um jovem de 25 anos que trabalhava em São Paulo e havia parado de visitar os pais idosos que moravam na zona rural. Não tenho tempo, Marcos disse quando Ricardo perguntou quando havia visitado os pais pela última vez. Trabalho demais. Minha vida é corrida. Eles entendem. Ricardo sentiu um aperto no peito. Era como se estivesse vendo a si mesmo 2 anos atrás. Marcos, posso te contar uma história? Que história? A história de um filho que pensava que tinha tempo de sobra para visitar os pais. Ricardo contou sua própria história para Marcos. Falou sobre a loteria, sobre a vergonha que sentiu dos pais, sobre o abandono, sobre como perdeu tudo por causa do orgulho e da arrogância. No final, Ricardo disse com os olhos marejados: eu perdi o dinheiro, perdi a esposa, perdi os amigos falsos, mas o que mais doeu foi ter perdido a chance de pedir perdão para meus pais, enquanto eles ainda estavam aqui. Marcos ficou em silêncio, processando a história. Você está dizendo que eu devo largar tudo e voltar para cá? Estou dizendo que você deve ligar para seus pais hoje mesmo. Marcar uma visita para o fim de semana. Abraçar eles enquanto ainda pode, porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez. Na semana seguinte, Marcos apareceu na casa de Ricardo com os pais idosos. Eles estavam radiantes, felizes por terem o filho de volta. Obrigado, Marcos disse para Ricardo. Obrigado por me fazer enxergar antes que fosse tarde demais. Aquele foi o primeiro de muitos filhos que Ricardo ajudou a se reconciliar com os pais. Sua história começou a se espalhar pela região. Pessoas vinham de cidades vizinhas para ouvir o homem que havia perdido uma fortuna, mas encontrado algo muito mais valioso: a compreensão do que realmente importa na vida. Meses depois, Ricardo teve uma ideia. Com as economias que conseguiu juntar trabalhando, alugou um pequeno salão na igreja da cidade e criou um grupo de apoio chamado Nunca é Tarde Demais. Era um lugar onde filhos distantes podiam compartilhar suas histórias e receber ajuda para se reconciliar com os pais. O grupo cresceu rapidamente. Todos os sábados, o salão ficava lotado de pessoas que haviam se afastado das famílias por orgulho, trabalho, dinheiro ou simples negligência. Minha história. Ricardo sempre começava as reuniões da mesma forma. É a prova de que o dinheiro pode comprar tudo, menos o tempo que perdemos com quem amamos. 1 ano depois, Ricardo recebeu uma carta que mudaria sua vida mais uma vez. Era de uma empresa de São Paulo que havia ouvido falar do seu trabalho com famílias. Senhor Ricardo, nossa empresa gostaria de patrocinar seu projeto e expandir o Nunca é Tarde Demais para todo o país. Acreditamos que sua mensagem pode tocar milhões de famílias brasileiras. Estamos dispostos a investir R$2 milhões no projeto. Ricardo leu a carta na varanda da casinha dos pais, no mesmo lugar onde costumava sentar para conversar com eles sobre os tomates da horta. O que vocês acham? Ele perguntou olhando para o céu. Devo aceitar? Uma borboleta amarela pousou na manga da camisa dele e ficou ali por alguns segundos antes de voar para o alto. Ricardo sorriu. Era o sinal que estava esperando. 2 anos depois, o projeto Nunca é Tarde Demais
estava presente em todas as capitais brasileiras. Milhares de famílias haviam se reconciliado por causa da mensagem que Ricardo espalhava pelo país. Em cada palestra, ele contava sua história sem omitir nenhum detalhe. Falava sobre a arrogância, sobre a vergonha que sentiu dos pais, sobre as oportunidades perdidas de demonstrar amor. Eu ganhei 500 milhões na loteria. Ele sempre terminava suas palestras da mesma forma. Mas só aprendi o que é ser verdadeiramente rico quando perdi tudo e reencontrei o amor da minha família, mesmo que tarde demais. Na plateia, não havia olhos secos. Milhares de pessoas saíam dali determinadas a ligar para os pais, marcar uma visita, pedir perdão por anos de ausência. Durante uma dessas palestras, Ricardo conheceu Carolina, uma psicóloga que também trabalhava com terapia familiar. Ela ficou impressionada com a dedicação dele em honrar a memória dos pais. Você transformou sua maior dor na sua maior missão, ela disse depois da palestra. Foi a única forma que encontrei de dar sentido ao sofrimento, Ricardo respondeu. Eles se casaram 2 anos depois, numa cerimônia simples na igreja de São Vicente da Serra, a mesma onde seus pais se casaram décadas atrás. Desta vez, Ricardo sabia que estava construindo algo verdadeiro, baseado em amor genuíno e valores sólidos. No dia do casamento, ele visitou o túmulo dos pais vestido de noivo. Pai, mãe, vocês estão vendo? Encontrei alguém que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Vocês iam adorar a Carolina. Ela tem o coração grande igual ao de vocês. Hoje, Ricardo mora na mesma casinha onde cresceu. Trabalha ajudando famílias, planta tomates na horta que o pai começou e todas as noites se senta na varanda para conversar com os pais sobre o dia que passou. Na mesinha de cabeceira, ele guarda as 123 cartas que a mãe escreveu. Relê todas elas no aniversário de partida dos pais, lembrando da lição mais valiosa que aprendeu na vida. O amor verdadeiro não tem preço. E família não se abandona jamais, porque no final das contas, a maior riqueza do mundo não está no banco. Está no abraço de quem te ama sem condições, no perdão de quem te aceita com defeitos, na saudade de quem partiu deixando apenas amor. Ricardo aprendeu que nunca é tarde demais para voltar para casa, mas aprendeu também que é melhor nunca sair.